Senhor, amados, mais um vídeo. Hoje falando sobre algumas curiosidades dos 3 capítulos de Êxodo, 31, 32 e 33. São os 3 capítulos aí que a gente vai estar falando acerca de algumas coisas, algumas curiosidades. A primeira curiosidade lá do capítulo 31. Você leu lá o 31, capítulo 32 e 33. Então a primeira curiosidade, segundo a Bíblia do Expositor, quando Deus fala com Moisés ali, dizendo que estava chamando, que ele tinha um chamado pelo seu nome, Então, quando ele diz aqui, que quando ele fala de Bezalel, que é filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, Acredite-se que Bezalel era neto de Ur e cunhado de Moisés, que era casado com a sua irmã Miriam. A seleção desses operários principais foi feita por Deus e não por Moisés. O Senhor está procurando ali os operários então para começar a fazer os utensílios e preparar o tabernáculo. Aí depois a gente vê o verso 3, que ele vai dizendo no 3, e o enchi do Espírito Santo de Deus, de sabedoria e de inteligência e de ciência e todo o louvor. Ou seja, antes da cruz, o Senhor, o Espírito Santo descia esporadicamente sobre algumas pessoas para dar dons a ela, dons de profetizar. Aqui a gente vai ver o Espírito Santo, as pessoas sendo batizadas pelo Espírito Santo para que eles viessem a ter dons, dons espirituais, como artesão, carpinteria, ferramentaria. A gente vai ver aqui o trabalho do aço, eles moldando, fazendo, derretendo o ouro para fazer imagens, coisas assim, Então, também fazendo escultura, com a Arca da Aliança, Então, até aqui, a gente tem que entender que Deus está preparando os operários para fazer, então, para preparar os utensílios, tá? E também a gente viu lá o Senhor vai falar sobre o sábado, tá? Eu queria chamar a atenção sobre o sábado aqui, como a gente já disse, representava o repouso, tá? Esse repouso era um sinal de Deus e o povo de Israel, e não mais um sinal entre Deus e a igreja. Por quê? Porque quem que é o repouso da igreja? É Cristo. Cristo mesmo disse: vinde a mim, vós que está cansado e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Cristo é o descanso da igreja. Então a gente não tem dia para descansar, a gente descansa em Cristo, E como nós temos, Cristo ressuscitou no domingo, foi instituído então pela igreja romana lá atrás, que seria o domingo, e os protestantes ainda usam domingo, tá? Só que não é algo bíblico, porque não tem dia de descanso agora. Agora não existe mais o dia do Senhor. Depois da cruz, todos os dias é o dia do Senhor. O Senhor tem que ser adorado quando você acorda, o Senhor tem que ser adorado quando você almoça, o Senhor tem que ser adorado quando você vai trabalhar. A nossa vida é uma vida de intercessão, é uma vida de relacionamento com Deus. O Senhor Jesus morreu na cruz e ressuscitou para que o véu fosse rasgado. Agora eu e você podemos entrar no átrio dos Santos dos Santos, quando você entra no teu quarto em secreto e fala com o Pai em secreto. Naquele momento ali, Deus está te ouvindo, tá? E quando a gente vai cultuar o Senhor, celebrar o Senhor, eu vou cultuar, eu não vou para a igreja para buscar a bênção, eu não vou para a igreja para buscar refúgio, eu não vou para a igreja para buscar alento. Isso é válido para quem não é crente, com quem não tem simpatia, quem não tem relacionamento com Deus. Quem tem relacionamento com Deus não vai para a igreja para buscar nada. Ele vai lá para 2 coisas. Primeiro, ele vai lá adorar. Segundo, ele vai lá para sentir a presença de Deus. Por que sentir a presença de Deus, irmão Fabiano? Porque a igreja só é igreja quando ela está unida, tá? Então esse papo que eu sou a igreja é mentira. Eu sou membro da igreja, eu sou membro do corpo, porque Cristo falou: aonde tiver 2 ou 3, ali
estarei no meio deles. Então, somente quando o grupo, quando um coletivo de pessoas estão reunindo, adorando, cultuando, o Senhor está na presença dele. Caso contrário, Deus não está. Quem está é o Consolador, é o Espírito Santo ensinando e ministrando. Então esse papo que eu sou a igreja é errado, é herético e é mentira. Nós somos parte do corpo, tá? Nós somos membros do corpo, nós somos membros da igreja. A igreja não sou eu, a igreja, eu sou um pedaço da igreja, tá? Então, esse negócio aí que, eu sou a igreja, não é igreja coisa nenhuma. Você é membro da igreja. A igreja é a noiva. Quem é a noiva? Somos todos nós. Não é uma noiva, não é várias noivas. Cristo só tem uma noiva. Cristo não tem várias noivas, é uma noiva, tá? Uma noiva, que é a igreja, que eu e você fazemos parte, tá bom? Então nós não descansamos no sábado porque nós descansamos em Cristo, e o próprio Cristo falou lá em Mateus que Ele é o Senhor do sábado. E também lá no versículo, no capítulo 31 a gente vai ver Deus falando, dando ali as duas placas de pedras que seriam os 10 mandamentos, ou seja, 5 leis de cada lado. E entramos agora no capítulo 32. No capítulo 32 vai falar sobre o bezerro de ouro. Lembra que eu comentei lá no outro vídeo que ia dar problema esse negócio de Moisés subir no monte e ficar 40 dias lá? Pois é, o povo era um povo, a gente tem que entender que esse povo aqui é um povo primeiro que saiu como escravo. Esse povo ele não foi direcionado, ele não participaram de um culto com Deus. Deus não falava com eles. Então eles ainda tinham mentalidade de escravo e eles adoravam qualquer coisa que o agradasse ou que tirasse eles de um sufoco. Então qualquer coisa que parecia tirar eles do sufoco, eles trocariam um Deus pelo outro. Então era necessário ter uma liderança forte, e Moisés foi um líder forte. Mas a gente vai ver que Moisés e Josué não estava no meio do povo, tá? Ficou Arão com o povo, e depois Josué sobe e faz lá um acampamentozinho longe, e depois Moisés sobe mais acima e entra na nuvem de glória e fica ali 40 dias. Josué não desceu, ao contrário, Josué ficou 40 dias esperando Moisés sair do monte para ele voltar para a tenda de Israel com ele. Então Israel, como veremos, não podia prosseguir por muito tempo sem uma liderança espiritual. Tampouco a igreja pode. A igreja moderna também é assim. Sem Moisés presente, as pessoas claramente fariam deuses. E hoje em dia tampouco mudou. Mas Arão consentiu sempre as demandas do povo, assim como muitos da liderança espiritual fazem na atualidade. Ou seja, o povo de Israel daquele tempo é a nossa geração hoje. Hoje muitos estão correndo atrás de bezerro de ouro, porta aberta, financeira, né? Está sendo igreja cheia de gente avarenta, que se Deus não abrir porta, ele não adora a Deus. Se Deus não aumentar o salário dele, não é Deus. São pessoas avarentas, pessoas que querem as coisas daqui. Deus não chamou eu e você para as coisas daqui, Deus te chamou eu e você para as coisas do céu. Apóstolo João escreve no capítulo 3 de Apocalipse: guarda o que tu tem, guarda para que ninguém roube a tua coroa. E muita gente não quer essa coroa, ele quer a riqueza daqui e não a coroa eterna, né? E Arão é como esses líderes da autoridade, que não estão ali por causa das almas, eles estão ali por duas coisas: palmas, reconhecimento, fama, e outros só por dinheiro mesmo. São lobos vestidos de cordeiro. E tem um monte de povo que anda atrás dessa turma aí, porque aonde tem um camarada soberbo, os soberbos vão todos atrás, porque eles se identificam, é o tal homem de Deus, né? Então não é diferente de hoje. Outra coisa que a gente quer comentar agora também do capítulo 32 é que do versículo 4, né, quando ele trabalhou com ouro, né, tomou das suas mãos, ele trabalhou o ouro com buil e fez o bezerro, né, da fundição. E então ele Arão vai lá e prepara, pega todas as joias. Você vai ver gente arrancando brinco, arrancando joias para fazer o bezerro de ouro. E Arão teve uma ideia: e por que
ele fez um bezerro, né? O bezerro era um grande deus no Egito. Era levado na vanguarda de suas procissões. Os sacrifícios eram oferecidos a ele. Danças licenciosas, sensuais e promiscuidade era exatamente a honra ou a forma de ser adorado. Foi adorado como provedor da vida. E sem dúvida os israelitas estavam bem familiarizados com esta prática. Os bezerros de ouro, infelizmente, na atualidade estão em abundância por todos os lados. Tem muita gente aí usando o púlpito, levantando seus bezerros de ouro, fazendo de seus chamados bezerros de ouro. Ou seja, se ele puder caluniar e matar um irmão para tomar o lugar dele, ele faz. É o bezerro de ouro dele. Não toca no homem de Deus, não toca na mulher de Deus. Ou seja, as pessoas estão adorando mais o homem do que Deus. Infelizmente vivemos uma geração que profeta virou artista, pastor virou empresário e púlpito virou circo. Então é por isso que eu sempre vou enfatizar, você que me acompanha no meu canal, nunca congregue numa igreja próxima. Congregue numa igreja mais próxima da Bíblia, não numa igreja próxima da tua casa. Se a igreja que você congrega não prega sobre os 3 pilares do Evangelho, que é o que? Arrependimento, salvação e arrebatamento, foge de lá. São os 3 pilares: salvação, arrependimento, salvação e arrebatamento. Se a igreja que você congrega não está te preparando para você subir, ela está dizendo que Deus vai abrir porta, tu vai ter uma família feliz aqui, foge de lá. Foge de lá, porque a palavra de Deus diz, Efésios capítulo 1, 3, diz que nós somos eleitos em Cristo e Ele nos elegeu com toda sorte de bênção. Você já é abençoado, meu irmão. Não vai para a igreja buscar aquilo que já é teu por direito. Para de ficar pedindo coisa que Deus vai dar, que Deus dá para você por consequência de intimidade. É só você se achegar a Deus e você já será abençoado. A partir do momento que você andar com Deus e agradecer o que Deus fez e agradecer o que Deus é. Então, outra coisa que a gente pode ver lá no capítulo 32, daí Deus pede para Moisés pede intercessão, porque daí eles pecam contra Deus. Moisés desce, ele vai lá, ele fica tão nervoso que ele quebra as tábuas, mostrando como se fosse a ira de Deus, né? Deus, quando Moisés joga, não é que ele perdeu o controle, é que quando ele joga as tábuas, alguns teólogos dizem que ele está fazendo profeticamente, está simbolizando que o povo quebrou a aliança com Deus, porque voltou para a idolatria, tá? Então, no dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocausto e apresentaram oferta pacífica, e lá no verso 6, e o povo assentou a comer, a beber e a alegrar-se, lá com o bezerro de ouro. Eles fizeram uma oferta do jeito certo, só que a oferta, em vez de eles fazerem oferta para Deus, eles fizeram oferta para o bezerro de ouro. O que eu quero dizer para você aqui? Tem muita gente hoje fazendo oferta certa, mas com um propósito errado, para o Deus errado. Tem muitos pastores, muita liderança fazendo trabalho certo, mas com o objetivo errado. Tá? Então, aí no 7, vai lá do capítulo 32, a ira de Deus vai se acender. Aí Deus já não chama mais o povo dele. Ele não fala assim, o meu povo. Quando o povo se volta para Deus, se volta contra Deus, faz o bezerro de ouro. No verso 7 o Senhor fala para Moisés, vai e desce, porque o teu povo, Deus já não queria mais esse povo. Mais uma vez Deus já rejeita o povo. Então o que estava do povo estava guardado. Então eles rapidamente se desviaram, tá? Eles não tinham fé, não adianta, o coração dos camaradas era endurecido. Então a partir do verso 11 até o verso 14, você vai ver Moisés intercedendo pelo povo, para que Deus tivesse misericórdia, porque nesse momento agora, Deus fala assim a Moisés, eu vou matar todo esse povo aí, e vou fazer de você uma grande nação. E Moisés diz, não, Senhor, não faça isso. O que os egípcios vão falar? O que eles vão pensar sobre você ter feito isso aí, matar o povo no deserto? Se fosse hoje em dia, irmão,
Se Deus chegasse para um homem na terra e falasse assim, ó, eu vou acabar com todas as igrejas da terra e vou levantar só a tua vai ser a igreja, vai ser a verdadeira, o resto não está comigo. O que se essa pessoa falaria? Será que ele topasse? Será que ele ia topar? Ou será que ele ia ser humilde e falar, não, Senhor, tem misericórdia dessas outras igrejas? A liderança está errada, mas a igreja que está lá não tem culpa? É um povo ignorante, levado pela ignorância. Será que ele faria isso? Ou será que ele diria, não, é de Deus, eu e minha família fomos separados, pode acabar com todas as igrejas, deixa só a minha, pode matar tudo, Senhor? Já pensou? Moisés aqui mais uma vez mostra que ele era um camarada, assim como Davi, né? A Bíblia diz que Davi era segundo o coração de Deus, mas Moisés era o amigo de Deus. Foi tremendo que Moisés aqui intercedeu. Então, o Senhor conversa com ele e Moisés consegue mudar a ideia do Senhor, lá no versículo 14. Então o Senhor se arrepende do mal e diz que não havia a fazer com seu povo, mas todo pecado tem uma consequência. Então, mais uma vez, então lá no versículo 15, né, a gente vai ver Moisés descendo do monte, trazendo nas mãos as tábuas dos testemunhos, as placas escritas, né? E então, quando ele desce, ele ouve, ele tinha visto a voz, né? Ele viu a voz do povo, aí Josué diz, olha, parece cantigas nesse momento, né? Ele está descendo lá, e quando ele viu o povo fazendo o que estava fazendo, ele vai para cima de Arão. Fala, Arão, tu é o mediador entre Deus e o povo, tu era para fazer o povo não se corromper. E Arão faz o quê? Mas tu sabe como é que o povo é, né? O povo é corrupto então, né? E tá cheio de Arão por aí, irmão. Tem muitas igrejas hoje que não pregam mais a verdade. Por quê? Porque se pregar a verdade, sabe que o dízimo vai abaixar. Se pregar a verdade, sabe que o povo verdadeiro, porque a Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então Deus não é um Deus de multidão. Deus é um Deus de poucos. Branca está a seara, mas poucos são os trabalhadores, mas poucos são os ceifeiros. Então o Senhor já deixa bem claro que o grupo que vai para o céu não é 50-50, é um pequeno grupo. Quando você vê esses filmes de arrebatamento, querido, não se iluda. Quando você vê esses filmes de arrebatamento, avião caindo, um monte de gente sendo arrebatado, não se iluda. Não se iluda. Porque naquele dia, Mateus 7:22, mas Senhor, em teu nome preguei, demônios expulsei, mas eu falarei abertamente, eu não te conheço, apartai-vos de mim. Deus está falando de homens que faziam prodígios e sinais na igreja, revelavam. A igreja era cheia, mas eles ficaram no arrebatamento, eles não subiram. Então nem tudo aquilo que reluz é ouro, como eu disse para você. E muitos pastores dizem assim, a gente tem que trabalhar assim para atrair o povo, porque senão o povo não vem. Ou seja, tem muita gente fazendo bezerro de ouro de novo e botando no altar. É festa da tenda do tabernáculo, é festa do não sei o que, é dia do não sei do que. E darem inventar festa para atrair o povo, e ninguém é salvo. Porque a palavra que é pregada não é Cristo, a palavra que é pregada é Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que pregar o Evangelho, as boas novas. Contar a história de que Deus fez é válido, desde que você termine falando de Cristo como peça principal da tua pregação e convidando a pessoa ao arrependimento para ser salva, para salvar a alma dela. Agora, a partir do momento que você prega a palavra de Deus, fala de Davi e Sansão, mas você não vê na tribuna, você não vê no púlpito alguém falando aceite Jesus, Cristo é a porta, sai de lá. Se a tua igreja não fala pouco de Cristo e vive pregando o Antigo Testamento e Cristo não está no púlpito, sai de lá. Cristo tem que estar nos púlpitos, porque a Bíblia é cristocêntrica, o Evangelho é cristocêntrico, o Espírito Santo é cristocêntrico, ele veio apontar a Cristo, ele veio convencer o homem do pecado para que o homem tenha comunhão com Deus através de Cristo. Então está assim de Arão fazendo bezerros de ouro para agradar o povo. Então você está vendo esse vídeo?
quer ser uma pessoa de Deus ou uma pessoa do povo? Seja uma pessoa de Deus, porque a pessoa do povo se corrompe. Tá? Vamos continuar? Então a maioria dos pregadores da atualidade, como Arão, tem pouca preocupação quanto ao pecado. Significa que eles não entendem adequadamente sobre o pecado, nem tampouco entendem sobre a cruz. É forte isso aqui, é forte. E olha o que acontece depois. A gente viu lá no 32, a partir do 25, o que aconteceu com os idólatras. Porque o que acontece? Eles fizeram o bezerro de ouro e fizeram uma festa, e você sabe que toda festa pagã termina em orgia. Então eles fizeram orgia. A Bíblia diz que, nós lemos ali que Moisés chegou, eles estavam todos seminus, estavam fazendo de tudo, né? Então olha o que acontece. Lembra que a gente leu lá em Gênesis 49, 5, 2, que a Levi, né, e seu irmão Simeão, eles tinham sido amaldiçoados por Jacó, por Jacó, né? Enfim, se não foi Jacó, foi Isaac. Foi amaldiçoado por Isaac, aliás. Isaac. Eles foram amaldiçoados porque eles tinham matado, lembra? Foi Jacó. Lembra que eles tinham, estou trocando aqui as ideias, chega essa hora da noite, eu faço vídeo sempre de madrugada, então essa hora a gente está trocando Jesus por Genésio já. Então, lembra que Simeão e Levi, eles traíram, né, seu pai Jacó, foram lá na terra de Siquém e mataram todos os homens lá, lembra? Lá em Gênesis, é só tu ler lá Gênesis 49, 5, 7. E quando ele foi dar a bênção, quando Jacó foi morrer, foi dar as bênçãos, foi profetizar sobre a descendência de cada filho, ele disse que Levi ia ser amaldiçoado, não teria herança. Então, só que Levi, a família de Levi, a sua descendência, aqui em Êxodo, capítulo 32, foi a única tribo, uma das únicas tribos que a tribo inteira não se dobraram ao bezerro de ouro, ficaram só de longe assistindo. Aí Moisés pega, vai à porta do templo, do tabernáculo ali, que não é tabernáculo ainda, já vou te explicar. Eles levantam a mão e dizem assim, ó, quem é do Senhor, vem à frente. Só a tribo de Levi vem toda à frente. Aí Deus dá ordem para Moisés. Ele diz, olha, assim diz o Senhor, ponha cada um a espada sobre a sua coxa, passem e voltem de porta em porta pelo acampamento e matem cada um seu irmão e seu amigo e seu parente. Já pensou, querido? Tinha que matar irmão, parente, amigo, não importa. Estava lá, se dobrou lá no pecado, eles se foram de porta em porta e matou, porque o salário do pecado é a morte. E muitos pecados são abomináveis ao Senhor, mas os 3 pecados mais abomináveis ao Senhor são 3: blasfêmia contra o Espírito Santo, abominação e idolatria. Abominação é o que a gente já falou em outro vídeo, né? É o homem se relacionar com o animal, ou o homem fazer aí relação com mais de 2 pessoas. Os abomináveis não herdarão o reino de Deus. Então, nesse dia, lá os filhos de Levi ganharam o sacerdócio, ou seja, a maldição de Gênesis 49, 5 e 7 foi quebrada. Ali eles ganham herança. E qual é a herança? Cuidar do tabernáculo, morar no tabernáculo, e eles viraram sacerdote de Deus. E no verso 28, estes eram o que tinham zombado do chamado de Moisés e continuando em seu caminho mau, estavam determinados a continuar a sua adoração ao bezerro de ouro. Mostra-nos que, ao ser concedida a lei, 3.000 homens perderam a sua vida, ou seja, um pouco mais de 3.000 homens foram mortos naquela tarde, amando do Senhor. O que a gente... Então, o versículo 32 vai falar do Senhor dizendo que ia enviar um anjo, né, para ficar junto com eles, e esse anjo ia visitar o pecado do povo.
neles, né? Ia trazer a visita do pecado sobre eles. É por isso que esse povo, nenhum deles entraram na terra prometida. Levou 38 anos, Deus foi matando um por um. Por isso que daqui, desse dia até a entrada da terra prometida, eles levaram 38 anos. Quando morreu o último dessa geração, aí Deus mostrou para eles a terra prometida. Enquanto algum dos descendentes, algum deles que fizeram esse pecado estivesse vivo, eles não poderiam entrar na terra prometida. Então só entrou a nova geração que nasceu no deserto. Os que nasceram no deserto é que provavelmente, segundo estudiosos, foram que entraram na terra prometida, né? Que a gente já sabe que Moisés não entrou, mas Josué entrou, né? Foi um dos que entraram ali. Foi só 2, né? Vamos para o capítulo 33. No capítulo 33 vai falar da jornada, tá? A multidão, segundo a ordem do Senhor, agora começaria a ir para a terra prometida, lembra? Deus já tinha um plano já, porque ia consumir com o povo no deserto. Entretanto, a incredulidade que produziu o bezerro de ouro também fecharia a porta da entrada da terra prometida. Essa geração morreria no deserto e seria necessário 38 anos para isso. Sendo assim, o pecado de Israel atrasou o plano de Deus, como todo pecado atrasa o plano de Deus. Ou seja, eu já vi muita gente chorar, né? Como eu já falei aqui, no capítulo 33, agora vai falar sobre a jornada, e como eu falei, por causa do bezerro de ouro, essa geração aqui vai pagar um preço, vai atrasar o ministério deles. E eu vi muita gente já em pecado, caído, e eu lá conversar com o irmão e falar assim: irmão, tu tem chamado? Ah, mas Deus não me ama. Por que que Deus permitiu? Sabe, irmão, às vezes dá uma ira santa. Por que que Deus permitiu? Quem foi que escolheu fazer? Fui eu ou foi Deus? Quem que escolheu cair? Fui eu ou foi Deus? Quem foi que caiu? Fui eu ou foi Deus? Quem foi quem pecou? Fui eu ou foi Deus? Certa feita uma pessoa, estava conversando com uma pessoa crente, e ela tinha se envolvido com uma pessoa casada. E quando ela se envolveu com essa pessoa casada, ela engravidou. Aí um dia eu estava conversando, eu estava num refeitório, no trabalho, ela sentou na minha frente e começou a comentar. Sabe aquelas pessoas que são soberbas? Elas não dão nenhum exemplo, escandalizam a obra, mas se acham as santas, então. E essa pessoa disse assim, ó: agora eu tô grávida, já que Deus permitiu, né? Agora eu tenho que cuidar da criança. Eu parei de comer, olhei para ela assim: como assim Deus permitiu? Porque se Deus não quisesse, não engravidasse. Daí eu falei assim para ela: irmã, então você queria que descesse um anjo do céu com as penas douradas na tua frente e falasse na frente da porta do motel: filha minha, não entre nesse motel? Para, né? A Bíblia diz em Gálatas, o apóstolo Paulo diz ao povo de Galácia: de Deus não se zomba, aquilo que o homem plantar, certamente colherá. Então tudo que você plantar, ainda que Deus te perdoe, mas o pecado vai acontecer, senão Deus não seria justo. Então Deus, ele perdoa o meu e o teu pecado, Deus perdoa a minha e a tua iniquidade, mas a consequência do pecado vai bater na tua porta sim, porque Deus é um Deus justo. Talvez você não entendeu, eu vou arredondar isso para você aqui, vou desenhar. Se o teu filho é de menor e teu filho vai para uma festa, e lá naquela festa ele sai de lá embriagado, e sem você saber ele pegou teu carro emprestado e ele atropelou uma pessoa e matou. Aí bateu a sentença para o teu filho ficar preso é 20 anos de cadeia. Só que se ele pagar 50 mil, ele cumpre essa sentença em aberto. Você pai, você mãe faria o quê? Você pai, você mãe ia vender casa, ia pegar dinheiro com a agiota, mas você não ia deixar o teu filhinho dormir na cadeia, porque é teu filho. Agora, vamos ver Deus? Se fosse você que pegasse o carro de Deus emprestado e matasse alguém,
Deus ia olhar para mim, para você na cadeia e falar assim: filha, eu te amo, dei a vida por ti, mas eu não vou pagar a sentença. Você vai cumprir os 20 anos. Por quê, Fabiano? Porque assim como eu amo você, eu também amo a família do menino que você matou atropelado. Então, assim como eu sou justo com você, eu tenho que ser justo com a família lá. Deus não barganha justiça, irmão. Ele te perdoa, mas você vai pagar pelo que você fez. E assim foi aqui com o povo. Eles tiveram que pagar. Então Deus pega agora e manda eles se consagrar. Então eles vão se consagrar e eles estavam todos alegres porque eles iam para a terra prometida. E ficaram todos alegres, se enfeitaram e tal. Aí Deus fala para Moisés: pode falar para o povo lá que essa notícia é uma notícia, essa notícia para vocês pode ser boa, mas vocês vão caminhar como se estivessem em luto porque vocês pecaram. Ou seja, eles esqueceram o povo era tão sem coração, gente, que o povo mal já tinha esquecido dos 3.000 que tinham morrido, os próprios povos ali. 3 homens foram enterrados e o povo já estava festando. Você falou: não, vocês estão de luto, vocês pecaram contra mim, quebraram a aliança, e ainda tem parentes de vocês que morreram, nem luto vocês vão ter? Não, vocês vão ficar de luto no deserto até a segunda hora. E assim foi. Aí a Bíblia vai falar sobre, ali no capítulo 33 também, vai falar sobre o tabernáculo. Só que a palavra tabernáculo aqui, a tradução está errada. Fabiano, isso mesmo que tu está ouvindo. Depende da tradução que você tenha na tua Bíblia aí, vai estar escrito tenda e não tabernáculo. Mas na tradução tradicional da João Ferreira está escrito tabernáculo. A palavra hebraica usada aqui é orel, que significa tenda. Esta seria a tradução de forma correta para ser usada aqui. Porém, a palavra para tabernáculo é mishra, que não foi utilizada nesse texto. Então Moisés mudou a sua própria tenda para fora do acampamento, porque o tabernáculo central ainda não havia sido edificado. Ou seja, o tabernáculo não estava pronto ainda, porque o tabernáculo, você viu a estrutura do tabernáculo, ele ia ser colocado, ia ser entronizado quando chegasse na terra prometida. Até lá a palavra vai falar tabernáculo, mas não é tabernáculo, é tenda, tá? É uma tenda, uma mini tenda diferente do tabernáculo, tá? Então é por isso que ele bota a tenda para fora do arraial. Até porque se fosse tabernáculo, Deus não seria fiel com sua palavra, porque ele disse: fará para mim um tabernáculo e eu habitarei no meio do meu povo. A tenda, Moisés pega aqui no capítulo 33 e bota para fora do arraial, para fora da congregação. Então Deus não estaria no meio do povo, né? Mas Deus só estaria no meio do povo na hora que o tabernáculo estivesse pronto. Momento da glória. Outra coisa para falar no capítulo 33, fala sobre a glória. Moisés quer ver a glória do Senhor. Lá no verso 14, o Senhor diz assim, no 13, né? Moisés diz assim: agora pois, se tiver achado graça em teus olhos, roga-te que me mostre agora o teu caminho, para que te conheça e para que ache graça a teus olhos, e considere que este teu povo é uma grande nação. Moisés ainda intercedendo pelo povo. E ele, o Senhor, disse: a minha presença irá contigo, e eu te farei descansar. E ele, Moisés, respondeu: se a tua presença não for comigo, não nos faça subir daqui. Né? Moisés, em essência, exige que a presença de Deus acompanhe, pois o empreendimento era impossível sem o companheirismo do Senhor. Tem muita gente que recebe profecia na igreja, ou tem um sonho de alguma coisa, ele galga, corre, estuda e faz tudo, só que ele esquece de que Deus é o companheiro dele. E por isso que você vê muitos ministros de plástico em cima dos púlpitos hoje, cantores de plásticos, pregadores de plásticos, que têm técnica
informação, conteúdo, mas não tem unção. E informações não convertem ninguém. Somente a unção é que faz transbordar e despertar o Espírito de Deus na vida do homem, que faz com que o Espírito Santo se conecte a Deus e convença o homem do pecado. É a palavra, não é a música, é a palavra que transforma, é a palavra que ensina, é a palavra que liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, e é pela palavra. Então, Moisés, ele está pedindo aqui mais intimidade com Deus, e Deus já era apaixonado por Moisés, agora ele ficou mais apaixonado ainda. Aí olha que interessante, no verso 17 que a gente leu ali, né? Ele diz assim, ó: então o Senhor disse a Moisés: também fareis que has dito, porquanto achaste graças aos meus olhos. Eu te conheço pelo teu nome, né? Ele falou: olha Moisés, eu te conheço, tu já achou graça aos meus olhos, meu querido. Eu te convidei para andar comigo, e tu achou graça, e tu achaste graça aos meus olhos. Aí agora Moisés vai além: ah é, Senhor, já que tu me ama, então eu rogo-te que me mostre a tua glória. Então ele está querendo não só ver a glória de Deus assim, de manifestação, ele queria ver Deus mesmo. Senhor, então me mostra a tua glória. Sabe o que eu aprendo aqui com o verso 17? Que primeiro vem a graça, depois vem a glória. Ou seja, tem gente que não tem graça nenhuma, literalmente. Ou seja, que não encontrou graça aos olhos de Deus, porque ainda não tem uma comunhão com Deus. As pessoas acham que ser crente é só participar de uma igreja, ter uma carteirinha de membro e chorar na hora de uma música melancólica. Não, ser crente, querido, é ter mudança de caráter. Quer ver se uma pessoa é crente? Observe o caráter, se ela é honesta, se ela não é mentirosa, se ela não é caluniadora. Porque a pessoa que calúnia, a pessoa que não é honesta, a pessoa que mente, ela não tem caráter. Então, se ela não tem os caráter de Cristo, para ser chamado de cristão, porque a palavra cristão é pequeno Cristo, ela tem que agir como Jesus agiria. Então, se a gente olhar para uma pessoa e ver que os frutos da árvore não tá legal, é porque aquela árvore, aquele fruto não faz parte não faz parte da árvore, não faz parte da videira. Ela foi enxertada na videira, mas uma vez enxertada na videira, ela não pode deixar de produzir o mesmo fruto, tá? Então, primeiro vem a graça. Primeiro eu tenho que ter intimidade com Deus, para depois ter glória. Primeiro você namora com a tua noiva, primeiro você paquera a tua noiva, a tua namorada, depois você vai pedir a mão dela em casamento. Então, só no dia de núpcia conhecerás a glória da tua esposa e do teu esposo. É assim que funciona um relacionamento. Então, olha como é que Deus é um Deus de relacionamento. E Deus está até hoje, segundo disse João 4, que Deus, João 3, 4, que Deus está à procura de adoradores, que o adorem em espírito e verdade. Se Deus está procurando, querido, os verdadeiros, é porque está sendo de falso. Bora lá? Então, Deus ainda concede isso para Moisés, né? E ele fala assim, ó: eis, lá no verso 21, e eis que aqui em frente em mim um lugar que te porá sobre a rocha, e será que quando eu passar a minha glória, eu porei uma fenda da rocha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu me passe. Depois apartarei a minha mão, e verás as minhas costas, mas o meu rosto não se virá. Então, aqui você vê que Moisés, ele teve uma coragem, né, de chegar e pedir tamanho pedido para Deus. Então, esses foram os capítulos, né, de Êxodo, lendo a Bíblia toda em um ano. Eu quero agradecer você que está conosco até agora. Parte aí para o próximo vídeo para a gente ler os outros 3 capítulos. Deus abençoe, obrigado por estar conosco.